Olá pessoal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Como é que você está? Tudo bem? Mais um vídeo que a gente inicia aqui, né? Terminou o Shabat agora, ainda estou aqui com o meu talite. Acabou agora o nosso Shabat. Como você já está vendo aí no nosso tema, o vídeo de hoje vamos estar falando sobre Israel e essa guerra que está acontecendo lá na Terra Santa e o terrorismo que se alarma por vários lugares, né, na nossa Terra Santa. Como você já sabe, creio que você sabe o que aconteceu, os massacres dos judeus, dos israelenses e de pessoas que estavam ali nos kibbutz, que estavam nas regiões ali do sul de Israel, né? Sabe, pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo, mas porque eu fiquei muito triste com alguns posicionamentos de algumas pessoas aqui no Brasil, algumas pessoas que acham que o Brasil é um país de guerra. Muito pelo contrário, o Brasil não é um país de guerra. Então, eu vim gravar esse vídeo aqui, já faz dias que a gente não grava vídeo aqui no canal, a minha câmera queimou, não estamos mais gravando vídeo aqui para o canal por causa disso. Ainda vou comprar uma outra câmera, uma melhor, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho, vamos conversar bem sério no vídeo de hoje, vamos ter uma conversa bem séria, porque alguns grupinhos aqui do Brasil se levantou contra Israel, manifestando apoio ao Hamas, um grupo terrorista. Foram várias pessoas que foram mortas, pessoas sequestradas, mulheres sendo estupradas, crianças decapitadas. E apareceu esse grupinho aí de pessoas se manifestando apoio a um grupo terrorista. O Hamas é um grupo terrorista. Eles não estão manifestando apoio pela causa palestina. Eles não são a favor da criação de um Estado palestino. Eles não estão do lado do Estado palestino, dos palestinos. Aliás, deixa eu falar para você de onde veio esse nome Palestina. Esse nome Palestina, porque você sabe que a língua hebraica, algumas letras, elas mantêm um som juntamente com sinais massoréticos. Por exemplo, a palavra Palestina, a letra P e a letra B, elas juntas têm o mesmo som. Por exemplo, a palavra farmácia, um P e H, ela tem um som de F, né? Igualmente, a palavra Palestina com acento, uma gagueje, né, entre essas letras, dá o nome de Filistina, né? Que é uma homenagem que foi colocada aos filisteus que viviam naquela época há muito tempo, né? Que esses mesmos filisteus também sumiram do mapa, tá? Então eu quero deixar bem claro que o seguinte, para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo nessa guerra. A guerra é entre o Hamas e Israel, e não entre a Palestina e Israel. A Palestina não tem nada a ver. Outra coisa, o Hamas não é resistência. O Hamas não é a resistência. Eles não estão lutando pela causa palestina. Eles estão lutando para eliminar o povo de Israel, o povo judeu. Entendam isso. Eles são antissemitas. Eles são terroristas. Quantas e quantas vezes Israel só se defende o tempo todo e nunca atacou a Palestina, a terra palestina, como eles dizem. Nunca aconteceu nenhum tipo de intifada lá dentro da terra da Palestina. Mas o fato é que esse grupo terrorista que nasceu em 1988, o Hamas, que inclusive é um grupo sunitas, existem os xiitas e os sunitas. E aí nós temos esse grupo que é o Hamas, que são sunitas, assim como Hezbollah, assim como ISIS e outros.
que eles lutam não pela o Estado da Palestina, mas sim para a eliminação do povo judeu. Como que eles querem paz dessa forma? Como pode haver paz dessa forma? Não tem como explicar. Eu estou abrindo aqui agora o mapa para vocês entenderem melhor. Esse mapa aqui está um pouco atrasado, mas só mostrando para você aqui que essa faixa pequenininha aqui é a faixa de Gaza. Que quando foi criado o acordo da ONU, houve o acordo para a criação tanto da Cisjordânia, a Jordânia ficou com a Cisjordânia e o Egito ficou com Gaza. Depois que Israel foi assumir, mas antes era assim. Por que que o Egito trancou as suas portas aqui para Gaza e não queria fazer acordo nenhum com eles? Exatamente por eles saberem que são grupos terroristas, que eles não procuram paz de jeito nenhum. Eu fico triste porque tem alguns grupinhos aí espalhando fake news, espalhando mentiras a respeito de Israel. O povo de Israel sempre se defendeu dos ataques dos terroristas. Era o ISIS, era o Hezbollah, era o Fatah. Israel sempre se defendeu e nunca atacou coisa nenhuma. Agora vocês estão vendo Israel agora fazendo limpa em Gaza, fazendo limpa com os criminosos. E agora vocês estão entendendo o que se trata essa guerra. Tá? Porque no período do mandato britânico, em 1920, quando foi dividido todos esses estados aqui, já existia judeus morando aqui. Já existia judeus na terra de Israel. Essa terra sempre foi de Israel, essa terra sempre foi do povo judeu. Nunca existia o povo palestino nessa época. Primeiro lugar, não existia terra palestina, não existia povo palestino. E outra coisa, o povo palestino não são um povo árabe, não. Tá? Existe povo árabe que a gente está falando é da Arábia Saudita. Nós estamos falando, inclusive, o povo do Irã também não se considera como árabe, eles são persas. E assim como outras nações, como os egípcios, que em sua maioria são muçulmanos. Nós não vemos essa guerra como Israel sendo vilão, não. Tá? Se você for buscar e estudar ao longo da história, você vai ver que Israel sempre se defendeu. Milagrosamente, as guerras que aconteceram com Israel. Vamos voltar lá para a Guerra dos 6 Dias, para a Guerra do Yom Kippur, o que aconteceu? Tá? Agora fica aí esse grupinho aí como a CNN, só publicando notícias falsas. A CNN, deixam de assistir essa porcaria. A Rede Globo, a Rede Esgoto de televisão, só publicando lixo, só publicando porcaria sobre Israel. E falando mal do Estado de Israel. Como se Israel fosse culpado de alguma coisa. Folha de São Paulo e outros canais aí publicando porcaria, publicando fake news sobre o Estado de Israel. É triste, gente, o que a gente vê, mas eu precisei vir aqui gravar esse vídeo para poder falar para vocês. Deixa eu procurar aqui um mapa para me explicar melhor para vocês aqui, ó. Como que acontece? Nós tivemos aí um período de terror lá no sul de Israel. Pessoas sendo levadas cativas, sequestradas, crianças, mulheres grávidas, inclusive uma mulher que estava com filho na barriga. Foi cortado a barriga daquela mulher para tirar o feto daquela mulher, para matar o feto, para depois matar a mulher. O que é isso? Se isso não é terrorismo, o que é terrorismo então? Se isso não é terrorismo, então o que é terrorismo? E tem pessoas aqui no Brasil apoiando o terrorismo. Eu precisei me manifestar agora. Eu precisei vir aqui com vocês gravar esse vídeo para mostrar para vocês. Porque de tantos países, 96,8% dos países que são considerados países árabes são países muçulmanos. Por que eles guerreiam tanto contra Israel? A gente não consegue entender isso. Tá?
Então, vemos aí como os países como o Líbano, que não é um país árabe, Egito, que também não é árabe, os persas, né, o Irã, que não é árabe, mas mesmo assim, alguns não querem comprar essa guerra. Alguns não querem envolver nessa guerra, mas a gente sabe que o Irã está envolvido nessa guerra. E podem ter certeza que Israel vai caçar um por um até o final. Israel vai eliminar por completo o Hamas. Porque já chega de tanta crueldade com o povo israelense, com o povo judeu. E diga-se de passagem, não foi somente o povo judeu que morreram ali. Teve cristãos também. Teve americanos, teve chineses, teve russos, teve israelenses e tudo. Eu fico, sabe, triste quando eu vejo pessoas manifestando o antissemitismo contra Israel. É triste isso. Olha, em 2005, depois daquele acordo que aconteceu, em 2005, Israel retirou todos os seus judeus da terra palestina, exclusivamente da terra palestina, exatamente para que não houvesse nenhum tipo de confronto. Todos os judeus, mas inclusive até o dia de hoje, muita gente da terra palestina vai para Jerusalém para trabalhar. Muitas pessoas saem das suas casas da cidade palestina, da cidade lá do Hamas, do Hamas não, da Palestina, para ir para Israel para trabalhar. Para você ver o tanto que Israel ainda mantém o seu acordo de paz. Mas para eles não, a paz para eles, segundo o estatuto do Hamas, constitui a eliminação do Estado de Israel. Eles querem eliminar o povo judeu. Eles não querem paz. Eles não estão lutando por causa palestina. Eles não estão lutando por um Estado palestino. Entendam isso. Parem de assistir Rede Globo, parem de assistir CNN, parem de assistir Globo Lixo, Folha de São Paulo e essas porcarias que está publicando fake news. Até a Jovem Pan está publicando fake news. É impressionante isso. 2006, o Hamas toma a Palestina e dá um golpe de Estado na Palestina. Quando é que vocês vão entender? Quantos que vocês vão entender e estudar sobre isso? A Palestina, antigamente, deixo bem claro, que lá em 1945 se tratava de uma região. A região da Palestina, a região da Cisjordânia, região da Jordânia, região da Palestina era uma região, era considerada como região. Quantas e quantas vezes Israel precisou manter o seu acordo de paz? Agora vem um grupinho aqui no Brasil como esse PCO, como o PCdoB, PTdoB, PCB, PT, essas facções criminosas aí que estão aqui no Brasil há quanto tempo? PT é uma facção criminosa. PT é a maior facção criminosa hoje do Brasil, manifestando apoio a esses grupos terroristas. Eu vou abrir aqui, ó, o meu Facebook, aliás, o meu WhatsApp. Tá vendo? Essa criança aqui, ela foi morta com vários tiros na cabeça. Ela foi morta com tiros na cabeça, essa criança. Tá vendo essa família aqui, ó? Essa família foi destruída. Se isso não é guerra, então o que que é? Essa família foi totalmente destruída. Foi eliminada por puro ódio, por puro antissemitismo. Então, estou mostrando agora aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Dá para ver agora aí, produção? Aí, ó. Para vocês entenderem o que aconteceu. Deixa eu colocar de novo aqui. Aí, tá aí, ó. Essa criança foi morta, essa família foi morta. Quantas e quantas outras famílias foram mortas pelo Hamas, sequestradas? E a ONU faz vista grossa ainda. Por causa daquele hospital que explodiu lá, a gente viu claramente que ali o que aconteceu, na verdade, foi um míssil. A própria Al Jazeera, que é aquele grupo grupo de comunicação lá, a TV, né, que colocou exatamente o vídeo, né, mostrando que não foi Israel que tinha lançado aquele míssil para aquele hospital.
né? Então, gente, eu tô aqui mostrando para vocês, estamos aqui gravando esse vídeo para falar para vocês disso que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo um outro mapa aqui. É difícil achar um mapa mais concreto para me explicar para vocês detalhadamente ao longo da história. Eu vou gravar um outro vídeo para me falar detalhadamente explicando detalhadamente todo esse conflito acontecendo lá entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde o grupo terrorista faz um ataque e mata várias pessoas. Estima-se que são mais de 2.000 pessoas, mas foi bem mais, foi bem mais. E por falar nisso, eu tenho um vídeo aqui de uma brasileira que também estava lá. Vamos colocar esse vídeo agora, vamos saber detalhadamente. Nós vamos gravar mais vídeo, vamos gravar mais vídeo número 2, tá? Pedimos que vocês rezem por Israel, orem por Israel. A terra do povo judeu precisa da oração de vocês. Vamos colocar o vídeo aqui. Vamos colocar o vídeo aqui da brasileira falando, relatando a sua vida, a sua trajetória. Ela que mora lá muito próximo, né, do Hamas, lá da onde houve o ataque com o povo, né, israelense. Vamos colocar o vídeo agora. O conflito em Gaza, ele é 40 minutos daqui. Eu moro em Petah Tikva, é uma cidade que fica a 20 minutos de Tel Aviv. Mas se a gente for pegar a estrada e pegar um carro, em 45 minutos a gente chega na fronteira com Gaza. A família do meu marido mora na cidade de fronteira com Gaza. Eles estão bem, graças a Deus, estão no bunker. Mas eu vou te dizer que aqui a gente acaba se sentindo próximo do conflito por estar recebendo também foguetes e por estar vivendo a sirene. O tempo todo a sirene toca quando algum foguete invade. Foguete é o míssil, né, que é enviado pelo Hamas. Invade o espaço aéreo e é direcionado para algum lugar específico, aí toca a sirene próximo aonde pode cair esse foguete. Na verdade, a gente não recebe, a gente escuta a sirene, separa tudo que você está fazendo. A única diferença entre aqui e o sul é que, assim, eles recebem muito mais foguetes por causa do alcance do foguete. Então, eles recebem muito mais foguetes. Mas, e fora isso, eles têm muito pouco tempo para chegar. Eles têm alguns segundos para chegar num bunker. A gente aqui no centro, eu tenho 1 minuto e meio para chegar no bunker. E eu tenho o bunker dentro da minha casa. O quarto da minha filha. Então, isso facilita, né? Em 1 minuto e meio, eu tô dentro de casa, chego rapidamente no bunker e eu tô segura. Aqui vocês podem ver que ele tem uma porta diferente. Ele não é uma porta normal, é uma porta de aço, blindada. E aí, entrando aqui, é um quarto normal. Só que ela tem essas áreas aqui, ó, de respiro. Esse daqui e isso daqui é o respiro e a sirene do quarto. A gente pôs uma cama de casal aqui justamente para momentos como esse. Aqui tem um armário, que a gente tem coisas da minha filha, mas a gente tem coisas também para sobrevivência básica, caso a gente precise ficar aqui. E aqui é o berço da minha filha. Essa janela tem 4 travas aqui, ó. E ela tá vendo? É bem pesada aqui o metal. A parede, ela é de concreto armado, é bem duro. São várias camadas de concreto armado com metal no meio, então pra não correr o risco de passar alguma coisa. Mesmo. Aqui pro fundo tem esses 2 banheiros. E aí aqui é um pouco o que eu tô falando, na verdade. Você vê que de fato não é um quarto, não é um bunker, né? Tá vendo? Daqui, se você ficar mais pra perto daqui, você vê que não é um teto de verdade fechado. Daqui, quando os bombardeios são muito perto, você escuta bem forte. Então, na verdade, assim, minha filha não foi registrada ainda como brasileira. Eu tenho uma filha, minha filha tem 1 ano e 11 meses. Então, eu não tenho passaporte para ela não é cidadã brasileira ainda. E eu sou casada com um israelense. Meu marido também não tem cidadania israelense, brasileira. E assim, os aviões de resgate, eles são só para cidadãos brasileiros. Eles estão primeiramente priorizando as pessoas que não são cidadãs israelenses também. Então, eu acredito que, assim, eu nunca iria para o Brasil, eu deixaria minha filha e meu marido aqui. Sim, cogito ir para o Brasil, porque eu não acho que seja ação deixar a minha filha crescer aqui, querendo ou não, nesse momento, digamos. Eu amo Israel, sempre me senti segura aqui, isso é importante falar. Mas realmente, assim, esses últimos dias minha filha está aprendendo a falar. Então, parte das primeiras palavras que ela aprendeu a falar são sirene, que é azaká em hebraico, e guerra, milhamá. Sendo que a gente nunca falou a palavra guerra em casa, mas a gente vê televisão e ela escuta. Então, fora isso, quando toca sirene, às vezes ela tá dormindo,
eu percebo que ela fica assustada, ela quer ficar com a gente, ela não quer mais dormir no berço dela sozinha. Quantos anos tem sua Então filha? existem algumas coisas. Ela tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Gente, isso aqui foi uma entrevista que ela deu pro The Noite, tá? E eu tô captando o vídeo de lá do programa The Noite, onde ela conta um pouco da história dela lá, o que aconteceu, tá bom? Eu tenho medo de sair na rua, por exemplo. Existem terroristas ainda soltos aqui. O país não consegue quantificar quantas pessoas estão aqui, quantos desses terroristas estão aqui. E você não sabe quem é a pessoa que está andando na rua, se pode te atacar, se não pode. Fora isso, a gente recebeu há mais ou menos 1 hora atrás, a gente recebeu um anúncio do governo pedindo para as pessoas ficarem nos bunkers nas próximas. É uma medida de segurança, mas é uma medida que nunca foi solicitada a nenhum israelense, que é de ficar as próximas 72 horas nos bunkers, levar a reserva de água para essas 72 horas, comida e tudo que for necessário para essas próximas 72 horas. Então, eu acabei até entrando aqui atrasada, porque a gente estava tentando se organizar aqui em casa para encher garrafa, para ter coisa suficiente dentro do bunker para a gente conseguir se manter. Tá aí, gente. Eu tô no norte, eu tô numa cidade chamada Harish, que é parte do distrito administrativo outro de Haifa, rapaz, mais pro norte de jornalista. Israel, fica mais ou menos a metade da distância entre Tel Aviv e Haifa. A gente também, na verdade, está trancado dentro dos quartos por orientação do governo. Nós recebemos essa mesma determinação que a Nathalie mencionou agora, de comprar alimentos, ter dinheiro em espécie, enfim. Agora, na sequência, a gente recebeu uma outra informação de que se tratava, até para dizer para a Nathalie, que não é uma orientação, mas uma recomendação. É um erro de comunicação, tá? Do ponto de vista da Frente de Comando Interno de Israel. Só para te tranquilizar de alguma maneira, Nathalie, é claro que é importante você já ter feito toda a sua parte aí de comprar suprimentos e de se organizar, mas eles reduziram o tamanho Na verdade, não dessa comprou. situação, porque causou pânico na população toda, né? Quando todo mundo recebeu essa informação. Então aí, pessoal, contando a história aqui, só resumindo, aqui foi participação aqui do cientista político André Lais e o professor Roque, teve lá no The Noite, e ele colocou, né, esse depoimento aí dessas pessoas, o que elas estão passando lá em Israel. Pode rodar. Na Folha de São Paulo, os caras... A Folha de São Paulo é ótima para adjetivar. Comediante lá é criminoso, na manchete. Agora, chamaram terrorista de combatente, como se fosse soldados. Isso estava no UOL, sábado. Combatentes do Hamas realizam um massacre. Olha essa fake news aí, gente. Combatente do Hamas realiza massacre e faz refém no sul de Israel. Combatente? O que é combatente? Combatente é um guerreiro. Combatente é um soldado. Será se os terroristas são combatentes? Não, terrorista é terrorista. Terrorista é bandido. Nossa, que vergonha, hein? Um site brasileiro, um canal brasileiro colocar uma fake news dessa. E fazem reféns. Pô, tá longe de ser combatente, não. São terroristas. Combatente é um soldado, é um cara que está cumprindo ordem do Estado, tá, ou defendendo seu país, um combatente, né? Faz sentido chamar esses caras de combatentes? É uma terminologia boa? Eu acho que assim, a gente tem um problema que se as pessoas relativizarem a realidade e politizarem tudo, chamarem coisas que não são de outros nomes, a gente perde a força do significado do que é esse tipo de pessoa. Se esse tipo de pessoa não é bem isso, a gente não sabe mais chamar esse tipo de pessoa pelo que ela é. Se isso não é terrorismo, nada é terrorismo, nada mais será terrorismo. Se isso é um combatente, o que é um combatente? Então assim... E a Nathalie narrou os eventos que aconteceram no sul de Israel, principalmente nos kibbutzim, né, que são essas comunidades coletivas que ficam no interior do território israelense, mas no entorno da faixa de Gaza. É um território reconhecidamente parte de Israel, não é território em disputa, seja lá como queiram chamar, nem nada disso. Eu conversei com uma pessoa que passou por uma situação, vários desses kibbutzim, eles foram ocupados parcial ou integralmente pelo Hamas. Então as pessoas estavam em suas casas, de repente elas se depararam com terroristas do Hamas passando pelas ruas do kibbutz. Elas se trancaram dentro das suas casas. O que aconteceu, em muitos casos, foi que para forçar essas pessoas a saírem das suas casas e serem sequestradas, os membros do Hamas, os terroristas do Hamas, atearam fogo nas casas. E as pessoas foram obrigadas a sair. Então os relatos que eu tenho colhido são relatos de filmes de terror, de pesadelo, que nenhum de nós é capaz de imaginar, porque, felizmente, nenhum de nós viveu nada parecido com isso. Então, pessoas com crianças pequenas trancadas dentro de quartos por 18 horas ininterruptamente, sem água, sem luz, sem comida, em silêncio absoluto para não chamar a atenção, ouvindo os passos desses terroristas no teto da casa.
Você imagina, Danilo, que para a comunidade judaica, para o povo israelense, esse quadro, ele lembra alguns dos episódios mais terríveis da história do povo judeu. E por isso, assim, é impossível e é errado relativizar a situação que essas pessoas viveram. Vão carregar esse trauma pro resto da vida. Não estou aqui querendo dizer que a resposta israelense, que certamente vai causar a morte de civis palestinos, os civis palestinos não sejam também vítimas da situação. Mas é importante lembrar uma coisa que a gente precisa dizer. O Hamas realizou a Israel um ataque que a gente não tem paralelo na história de Israel. Então, é provável imaginar, fazendo uma análise simples, que a resposta israelense ao Hamas também não tem paralelo e é sem precedentes. O que Israel está fazendo nesse momento é uma varredura com a força aérea de bairro em bairro da faixa de Gaza, de forma a destruir alvos do Hamas. O objetivo de Israel, declaradamente hoje, é tornar o Hamas inoperante. O que significa isso? É destruir toda a capacidade do Hamas, seja ela administrativa, política e ainda mais militar. Não tem precedente em relação a esse objetivo. Até porque, em relação à dinâmica que nós todos nos acostumamos a ver ao longo do século XXI, lançamento de mísseis por parte do Hamas, foguetes, e respostas da Força Aérea Israelense à faixa de Gaza, havia uma espécie de, entre aspas, acordo silencioso, que não era um acordo, de que Israel não iria destruir toda a infraestrutura do Hamas, porque nunca fez isso, de fato. Agora, o objetivo declarado do governo de Israel, depois de uma falha de segurança imperdoável e que vai ser investigada sem a menor dúvida, depois que tudo isso terminar e vai terminar, a resposta de Israel também não tem precedentes. Eu acho que é importante a gente colocar essas situações, porque o que está acontecendo agora, a gente não tem paralelo de comparação em nenhum momento da história de Israel, nem da história do próprio Hamas. É importante falar. E por que são terroristas? Eles entraram em carros altamente armados, atirando para cima e para tudo quanto é coisa que se move, tá? Não importa se era ser humano, cachorro, não importa o que, eles estavam atirando. Isso é terror. Isso é terror. Então, outra coisa, as pessoas, não só eles atiraram na casa das pessoas para conseguir entrar dentro das casas, eles pegaram as roupas dos soldados que eles mataram logo que eles entraram em Israel, se vestiram com essas roupas e eles falam hebraico. Então eles gritavam na porta das casas das pessoas, aqui é do exército, por favor, abra. E as pessoas abriam. Foi assim que as primeiras famílias começaram a morrer. Existem vários outros relatos também de famílias que se trancaram dentro dos bunkers e tentaram, não se trancaram, porque o bunker é um quarto que você não consegue trancar, ele não tem tranca. Então, pais que ficaram segurando a fechadura do bunker por tempo que conseguiram para manter as suas famílias dentro do bunker e muitas vezes não conseguiram. Famílias que deixaram bebês recém-nascidos dentro do bunker, em algum lugar escondido, e se colocaram na frente para que matassem a eles e deixassem os bebês vivos. Isso é terrorismo, isso é crime de guerra. Em nenhum lugar do mundo isso é possível. Isso seria considerado uma questão política de revolta contra alguma outra situação. Se você está revoltado com alguma situação, você não vem e mata outros civis, você não mata crianças. Isso é terrorismo. Gente, muito triste essa situação. Infelizmente, eu fico triste porque aqui no Brasil movimentos vão para a rua, como aquele caso que aconteceu em Brasília, de pessoas defendendo crime, defendendo terrorismo no Brasil. Tem um bandido aí, um canalha, organizando, sabe, grupos e mais grupos de pessoas hostilizando judeus, perseguindo judeus aqui no Brasil. Infelizmente está acontecendo. Eu vou gravar mais um outro vídeo, nós vamos falar no próximo vídeo, mas vou explicar mais detalhadamente sobre esse conflito acontecendo lá em Israel. Israel agora já está mandando os brasileiros para cá e brevemente nós vamos ver, né, esse grupo Hamas ser extinguido, eliminado da face da terra. E vamos continuar orando por Israel. Aem Israel. Shalom, até a próxima.